intitula Em Reconstrução, elementos para uma sociologia da atividade na indústria da construção em Portugal, olhares cruzados sobre um livro. É precisamente uma sessão que visa discutir o trabalho que está compilado neste livro, Em Reconstrução. É um livro que resulta de um projeto desenvolvido no Instituto de Sociologia até ao final de 2019, no âmbito deste subgrupo, se quisermos, desenvolvido por uma equipa primeiro coordenada pelo nosso colega Bruno Monteiro, depois coordenada pelo professor Virgílio Borges Pereira, que desenvolveu o trabalho neste domínio, e trabalho que culminou já em 2020 com a publicação deste livro. O livro tem uma existência física, como acabei de vos mostrar, tem também uma existência digital. Eu vou depois colocar no chat, no bate-papo aqui do Zoom, vou colocar o link também para essa existência digital do livro, para que possam, se quiserem, navegar pelos respectivos conteúdos e poder também compreender melhor algumas das perspectivas que vamos ouvir da parte dos nossos convidados. Obviamente o livro é publicado numa altura bastante difícil do nosso país, ainda estamos numa situação não muito diferente, mas é publicado em meados do ano passado. Não foi possível na altura, talvez, fazer a discussão pública e a disseminação deste conhecimento da forma que desejaríamos. De qualquer maneira, proporcionou-se agora uma oportunidade, por estas vias digitais também, de podermos discutir alguns dos respectivos resultados. Estão aqui também vários membros, que cumprimento também, vários membros da equipa de investigação e vários autores de textos que estão incluídos neste livro. Um livro que é um livro denso, é um livro grande, denso, multifacetado, e por isso nada melhor do que podemos contar com 3 pontos de vista que muito apreciamos, que seguramente ajudarão a navegar, ajudar-nos a navegar por entre os resultados deste trabalho em reconstrução. Por isso, teremos intervenções de Renato Miguel do Carmo, que é sociólogo, professor associado do Departamento de Sociologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e investigador do CIES, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, também daquela universidade. Depois a Sandra Marques Pereira, socióloga, professora auxiliar convidada do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e investigadora do Dinâmia 7, também desta universidade. E Liliana Cunha, que é psicóloga, professora auxiliar do Departamento de Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto e investigadora do Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Depois destas intervenções, Renato Miguel do Carmo, Sandra Marques Pereira e Liliana Cunha, e antes do período de debate, teremos também um comentário da parte do organizador da obra, Virgílio Borges Pereira, e também coordenador do projeto que esteve na origem do trabalho, que é sociólogo, professor associado com a divulgação do Departamento de Sociologia da Faculdade da Universidade do Porto e investigador do Instituto de Sociologia deste subgrupo com posições sociais e atividades. A todos agradeço a participação nesta sessão, em nome do Instituto de Sociologia, em nome deste nosso subgrupo de investigação. E por isso, sem mais demoras, feitas as apresentações e saudações breves, necessárias, mas breves, passo então a palavra para o painel de intervenientes. Vamos seguir aqui a ordem apresentada nos meios de divulgação do evento e por isso peço que o Renato Miguel do Carmo comece para uma intervenção de aproximadamente 15 minutos, depois ouviremos a Sandra Marques Pereira, depois a Liliana Cunha, depois então um comentário de Virgílio Borges Pereira, seguido depois do momento de perguntas e respostas, um comentário, debate. Se quiserem, obviamente, podem ir colocando também no chat, no bate-papo do Zoom, alguma questão, algum comentário que queiram fazer, mesmo caso eventualmente tenham que sair entretanto, ou não possam, por uma circunstância técnica ou outra, de viva voz fazer esse comentário, colocar essa questão mais à frente, eu próprio depois funcionei também como porta-voz dessa vossa interpelação. Por isso, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e de todas e passo então a palavra para o Renato Miguel do Carmo. Ok. Muito obrigado, João.
Antes de mais era precisamente isso, era agradecer o convite e cumprimentar aqui algumas pessoas, já não vi há algum tempo, começar aquele professor José Moreira Pinto, que já não vi há algum tempo. De facto, enfim, e é bom também estes reencontros, apesar de tudo, por via online é certo, mas é bastante agradável. E queria cumprimentar também, obviamente, o Virgílio, o João Queiroz, pessoas que conheço e que tenho acompanhado também o meu trabalho já há muito tempo, e também cumprimentar as minhas colegas enfim, desta mesa virtual, a Sandra Marques e a Liliana Cunha. Também é a Esther, que agora apareceu ali. Eu não sei se acho que o Bruno Monteiro não está, não é? Mas pronto, dei-lhe um abraço se o virem. Ele está. Está. Não, por acaso estou. Está aqui, está ali, já estou a ver, está ali. Desculpa, Bruno. Não está. Ok, então, primeiro, portanto, agradecer o convite e é com muito gosto de facto que estou aqui e quer dizer, vou tentar ter aqui algumas reflexões a partir deste livro. O Virgílio contatou-me, mas já me tinha contatado e eu disse-lhe que teria muita dificuldade de conseguir ler o livro todo, não é? Porque de facto o livro é grande e isso, enfim, e nós de facto neste momento, com este tempo que temos em que tudo é muito apertado, e portanto o que eu fiz foi uma leitura de vários capítulos e portanto da obra, mas não consegui completar a leitura de todos os capítulos, isso não foi possível, infelizmente, porque gostaria de ter tido tempo para fazer e de facto o que li gostei bastante, mas de facto não deu, é mesmo humanamente possível, infelizmente, assim. Isto também daria uma reflexão interessante, talvez noutro contexto, estes tempos de aceleração que nós vivemos, não só ao nível enfim, geral, mas também ao nível da ciência. Enfim. E acho que isto é muito empobrecedor da nossa atividade. Bem, mas não vou agora prolongar-me nisso. Eu vou fazer aqui um conjunto de considerações primeiras gerais sobre o livro e depois refletir um bocadinho também em função daquilo que me foi surgindo, também em função das minhas próprias investigações e aquilo que tenho vindo a trabalhar neste momento e desde logo, enfim, eu reconheço muito neste tipo de investigação que faz o cruzamento entre as questões das desigualdades sociais, da reprodução social e as desigualdades territoriais e os territórios, não é? Portanto, é algo que é uma matriz minha também enquanto investigador, não é? E portanto eu reconheço-me neste tipo de sociologia, isso não é novidade nenhuma, portanto nós temos falado também noutros contextos e congratulo muito por fato de terem conseguido publicar este livro. O livro é bastante inovador, portanto eu vou só aqui identificar 3 aspectos em que ele é bastante inovador. Desde logo, o fato de ser uma investigação sobre um setor de atividade, não é algo muito que na sociologia portuguesa não existe muito, existe um outro caso, ir a fundo na análise do setor de atividade, desculpem, nas suas várias dimensões, em diferentes esferas de análise e por aí adiante, é algo bastante inovador e muito interessante, não é? Temos aqui uma ideia de quase de uma investigação total, não é? Que no fundo vai a partir de um conjunto de uma estratégia metodológica que já lá falarei, também muito inovadora, tenta precisamente captar aquilo que o Daniel Berto falava no mundo social, não é? No fundo estamos perante um mundo social que é aqui estudado, investigado de uma forma bastante interessante e aprofundada e recorrendo também a uma estratégia metodológica que é o segundo ponto que eu queria aqui salientar, muito inovador. A estratégia de pesquisa, desenho de pesquisa é bastante inovador e até na própria formação gostei piada desta ideia das metodologias de caso alargada em 2 tempos, não é? E sendo o primeiro tempo, enfim, sintetizando as análises estatísticas, documentais e, portanto, as entrevistas com os informadores privilegiados e, portanto, no fundo, estas abordagens, no fundo, mais gerais, de certa forma, e o segundo tempo, análises mais focadas, que passam muito por pesquisa de terreno, e aqui, obviamente, esta ideia dos observatórios territorializados é também algo muito interessante e também muito inovador e pouco trabalhado, enfim, por exemplo, na sociologia portuguesa, tirando, obviamente, exceções.
E particularmente esta ideia do estudo dos taleiros, enfim, que é algo, enfim, que já vem de trás, no caso da equipa em causa, mas que é de facto que é um foco de análise do ponto de vista sociológico, para além de ser inovador e bastante interessante, é deslumbrante, não é? Portanto, meramente a análise sociológica, portanto, aqui perceber a maneira como se entra nestas realidades e como se estuda. E também o facto em dois tempos, digamos assim, e também em espacialidades não só diferenciadas, mas também nacionais e internacionais. E, portanto, aqui em geografias alargadas, digamos assim, não é? E, portanto, não só, e nesse sentido a ideia de caso alargado. E, portanto, neste caso, os estudos em Bélgica e em França. O terceiro nível, o destaque do ponto de vista inovador que eu gostaria aqui de frisar é o próprio foco analítico, não é? Portanto, os modos de dominação e estratégias de reprodução social no setor da construção. É muito difícil as investigações, os estudos, terem pelo menos estas duas componentes, os modos de dominação e as estratégias de reprodução. Muitas vezes centramos a análise nas estratégias de reprodução e é isso que vamos estudando, da maneira como se reproduzem um conjunto de desigualdades, de assimetrias, mas depois esta relação e também tensão que é identificada nos vários capítulos é algo também bastante inovador e difícil de identificar, trabalhar de uma forma sistemática. Pronto, neste sentido, estão de parabéns perante o que nos apresentam aqui. Eu, no fundo, pegando um pouco nesta ideia do foco analítico, dos modos de dominação e estratégias de reprodução, gostaria de acrescentar também, agora já aqui em modo mais reflexivo, não é? Também, se calhar, poderia ter interessante ter explicitado as estratégias de adaptação e as formas de reconfiguração social, que, no fundo, estão muito bem plasmadas em muitos destes capítulos. Estamos perante um setor, que é o setor da construção, que sofre uma crise significativa, é o setor que mais sofre com a crise de 2008-2009. Curiosamente, não é aquele setor que está a sofrer mais com a crise que estamos a viver atualmente. E nesse sentido também, eu às vezes até uso um pouco esse paralelo, enfim, relativamente à questão do setor do turismo, eu perceber de facto que, enfim, já tivemos um setor que sofreu, não com as características que o setor do turismo está a sofrer agora, porque foi de facto uma crise imediata, quase instantânea, mas de facto tivemos um setor na crise anterior que não desapareceu, mas que de facto cuja atividade diminuiu bastante, e isso é demonstrado no capítulo 6, e que depois começa numa fase de recuperação a partir de 2013 e sobretudo 14 em diante, não é? Depois com o processo de recuperação do próprio país. Mas estava a dizer esta ideia das estratégias de adaptação porque é, de facto, um setor que tem que se adaptar, não é? Tem que se adaptar a uma crise profunda e depois a essa recuperação num tempo muito comprimido, não é? No fundo, entre a crise que se dá e a recuperação, e depois que chegamos num país com a questão da bolha turística e a bolha imobiliária, no fundo, estamos a falar de um tempo tão comprimido em que acontece, de facto, uma crise e um processo de recuperação muito acelerado. E, portanto, isso requer uma adaptação tremenda e, de facto, isso é muito identificado nestes textos e, nesse sentido, é relativamente singular. E por isso é que é interessante também, no fundo, refletir um pouco o que está a acontecer no país atualmente e alguns setores estão a sofrer muito, a partir também deste histórico, não é? Digamos assim, para simplificar, do setor da construção. Isso era uma reflexão interessante também a aprofundar. E depois também, enfim, eu chamo de configuração, mas de facto essa adaptação significou um conjunto, uma reconfiguração profunda no ponto de vista das práticas, das dinâmicas e até das disposições. E eu acho que era importante, e o livro foca isso, mas refletir até essa reconfiguração que acontece, de certa maneira, ela enquadra-se também em formas de reconfiguração de processos mais alargados, não é? Que decorrem da economia global e dos mercados globais. Desde logo, isso é muito, enfim, identificado logo no início, temos aqui dois processos ou duas tendências que são muito marcadas e que, de certa maneira, estão na base também
dessa capacidade adaptativa, não é? Que é o crescente recurso ao outsourcing e à subcontratação, e, por outro lado, o aprofundamento e a generação das modalidades de precarização do trabalho. Eu diria que estas duas tendências, estes dois processos são muito vincados, e é importante também refletir até que ponto é que a recuperação do setor e a sua capacidade de adaptar, em grande medida, tem o reverso, não é? E isso também tem a ver um pouco com a própria natureza da recuperação do país, pelo menos parcialmente, em que dá-se o aumento do emprego, o desemprego diminui e por aí diante, mas muito do emprego que é criado, ou parte significativa do emprego que é criado, é emprego de natureza precária. Enfim, agora estou ali lá, entretanto o José Soeiro entrou. Olá, tudo bem? E, portanto, estes processos de precarização, que não são específicos do setor da construção, mas que no estudo isso é muito, enfim, identifica-se. E essa reflexão é uma reflexão também importante, não é? Um setor que, no fundo, se adapta e se reconfigura devido à crise e depois todo o processo de recuperação do país, mas, em medida, essa adaptação e reconfiguração tem por base mecanismos de precarização do trabalho e assentes em dinâmicas de subcontratação e de outsourcing. E, portanto, tem a ver, obviamente, com tendências gerais que afetam os mercados globais, a economia global e por aí adiante. E, nesse sentido, enfim, agora só aqui um pequeno parênteses, quer dizer, o modelo de análise, de certa maneira, identifica essas, parcialmente, estas dinâmicas, referindo o papel das empresas de trabalho temporário, e também ao nível dos indivíduos, identifica dos trabalhadores independentes, em situação de clandestinidade ou de informalidade. Mas talvez tivesse sido interessante, no próprio modelo de análise, ter desdobrado um pouco estas categorias, no sentido de identificar precisamente essa transversalidade do outsourcing e da precarização do trabalho no setor. E, no fundo, lendo vários capítulos, eu aqui vou nomear alguns, nós verificamos, de facto, como estes dois processos acabam por depois serem vividos, serem experienciados em vários patamares de análise. Desde logo, no modo como os próprios pontos de vista são produzidos pelos atores institucionais, o capítulo 8, nos regimes de valor e categorias produzidos nas linguagens do estaleiro, do capítulo 14, e é muito interessante ver como é que, de facto, ao nível do estaleiro, da forma como se categoriza o outro, e depois o cruzamento com formas de discriminação acentuada e por aí adiante, em grande medida tem por base também os vários estatutos de precarização do trabalho, portanto os vinculados e os precários, e depois obviamente os decaios de lá, e os imigrantes e tudo isso, e emerge com uma força muito, muito vincada e que é analisado de uma forma brilhante. E depois também, enfim, nos processos de formação de recomposição de classe, capítulo 15, em que de facto também se identificam essas tensões ao nível, neste caso, da recomposição e de classes. De facto, falando também sobre a formação de classes, é muito interessante ver como as próprias categorias, devido também a estes processos que identificam estes dois, e não só, mas fundamentalmente devido a estes dois, se tornam mais difíceis de delimitar. Perante, enfim, um campo social ou mundo social, compostos por tensões também elas ambivalentes, por exemplo, entre as práticas de subcontratação e de precariedade laboral. Lembro, por exemplo, do pequeno empresário, neste caso, que é focado neste texto, em que ele próprio é contratante ou subcontratante. Não é? Portanto, perante o estatuto de pequeno empresário, ele pode assumir as duas valências. Não é? Ou o trabalhador independente, ainda de uma forma mais ambivalente, mais fluida, não é? Em que ele próprio pode ser contratante ou subcontratado, ou ele próprio também, enfim, isso basta olhar. Enfim, o percurso de Elisa é muito interessante, não é? Perceber como também as fronteiras entre a categoria de trabalhador independente e trabalhador por conta de outra e trabalhador precário são muito ternos, não é? Enfim, faz muito lembrar, eu cada vez lembro mais disto, quando estamos a falar das formas de precarização do trabalho atualmente, daquilo que era o mundo rural e, portanto, perceber, por exemplo,
a relação, muitas vezes, muito, enfim, está aqui o professor José Madureira Pinto, não é? Que, enfim, trabalhou muito também sobre as questões sobre o mundo rural e a transformação enfim, em Portugal, mas entre a figura do jornaleiro e do ceareiro, não é? É que as fronteiras entre o jornaleiro e o ceareiro muitas vezes eram muito ténues, não é? E, portanto, o jornaleiro podia trabalhar por conta de outra enfim, na herdade, contratado pelo grande lavrador, enquanto assalariado agrícola, mas isso não significa, assim, se tivesse alguns meios de produção, nomeadamente um aparelho de mulas, não é? Portanto, que pudesse ser também ceareiro, arrendando um conjunto de terras e ser ceareiro durante um par de meses. E é muito, quer dizer, do ponto de vista sociológico, é muito interessante perceber que estas lógicas híbridas, ambivalentes, que eram muito presentes, por exemplo, no meio rural em Portugal, enfim, não direi reemergem, mas no fundo assumem novas roupagens num contexto de uma sociedade, enfim, pós-industrial, no capitalismo avançado, enfim, como queiram chamar. E é um grande desafio também do ponto de vista da análise, enfim, neste caso, da sociologia das classes, porque muitos destes percursos são também marcados por lugares contraditórios de classe, não é? Enfim, entretanto, entre ser subcontratado ou contratar, ou ser trabalhador agrícola, desculpem agora, assalariado, ou ser trabalhador independente. E lá está, portanto, ver como é que estas dinâmicas profundas, não é, estes processos, a subcontratação e a precarização, depois as roupagens que elas vão assumindo, não é, as configurações que elas vão assumindo, quer ao nível do próprio setor, quer ao nível da empresa, mas também ao nível das próprias biografias individuais, não é? Numa complexidade crescente. No fundo, estamos perante um conjunto amplo também de contradições que são transversais, não é? E tem a ver também com, enfim, com os tempos que se vivem. Mas talvez aquela contradição mais saliente e mais estrutural, e que não afeta só o setor da construção civil, mas que é identificado no estudo, que é esta contradição entre, por um lado, a maior regulação, diria-lhe, vamos chamar assim para simplificar, mas a maior regulação, houve uma regulação crescente ao nível institucional e uma formalização das práticas organizativas do setor, por via, por exemplo, de legislação europeia e, portanto, depois que é esplasmada durante, enfim, dos anos 90 em diante, isso é identificado no estudo, mas ao mesmo tempo em paralelo, uma crescente desregulação e aumento das lógicas de informalidade e por aí diante ao nível do trabalho. Portanto, no fundo, esta contradição, para mim, e que afeta muitos setores, mas que é muito clara no setor da construção, e é muito paradoxal do que se está a viver, enfim, na economia atual, e depois se repercute, obviamente, também em depois formas de controle acrescido e por aí dentro. Portanto, no fundo, é uma contradição e, no fundo, é uma tensão entre a regulação institucional e organizativa versus a desregulação laboral, e que é vivida no fundo, que tem por base aquilo que alguns autores falam, não é? Que é esta ideia de que as pessoas são cada vez mais, enfim, têm cada vez mais de responder a um conjunto de demandas do ponto de vista da regulação, portanto, formulários, desempenhos, não é? E por aí adiante, são depois transformados em métricas, nós sabemos muito bem do que é que eu estou a falar, também no nosso campo, não é? Mas, ao mesmo tempo, no fundo, há essa imposição, digamos assim, de uma lógica reguladora, burocrática, que se impõe a várias esferas, mas também ao indivíduo, mas que ao mesmo tempo não resolvem a questão da precariedade, pelo contrário, muitas vezes até a reforçam, não é? No sentido em que, perante essas avaliações de desempenho, o trabalhador ou o indivíduo está sempre em perda, no sentido em que não está aquém de. Isso significa que tem que produzir mais para, no fundo, poder eventualmente almejar a ter uma situação contratual menos precária.
o filósofo de origem coreana, portanto, que tem trazido no Relógio d'Água, fala desta ideia, portanto, o An, desta ideia da coação para a produtividade. Não é? Há uma coação que é permanente, que é persistente, e agora por via do teletrabalho e por estas novas formas também mediadas pelos suportes digitais e por aí adiante, essa coação que em grande medida também são novas formas de controle social, são muito acrescidas e estão-se a aprofundar, e isso identifica-se muito também no setor da construção. Claro que a questão do teletrabalho na construção é mais limitado por relações por menos nas pessoas no trabalho manual, mas de facto essa coação para a produtividade, essa coação para produzir, não é? Que é cada vez mais monitorizada, cada vez mais medida e por aí adiante, tem depois como paralelo a continuidade dos processos de precarização do trabalho, e isso, do meu ponto de vista, é um dos problemas centrais do nosso mercado de trabalho, não só em Portugal, mas no mundo atual, e que estão a gerar processos muito complicados disruptivos, de difusão de mal-estar difuso e por aí adiante, e que parece, do ponto de vista político, mesmo no campo da social-democracia, não existe ainda grande sensibilidade de, pelo menos, mudar estas questões do ponto de vista mais estrutural. Bom, eu já estou, se calhar, a falar demais, mas basicamente são estas as reflexões que fui produzindo, não é, à medida que estava a ler, não é? Portanto, uma leitura secundária que estava a fazer à medida que estava a ler estes capítulos, estes e outros, mas mais uma vez parabéns. De facto, há aqui uma investigação de longo de fôlego e que também tem aqui um potencial muito importante, não só obviamente de aprofundamento do ponto de vista da própria investigação, mas também de reflexividade, de questionamento sobre o presente e também de pensar o futuro. Eu acho que, retomando aquilo que eu estava a dizer há bocado, o que se passou no setor da construção e a maneira como é retratado aqui dá-nos um conjunto, é um conhecimento que temos, não é? E que este livro nos transmite e que nos dá também a possibilidade de antecipar, pelo menos parcelarmente, o que pode estar a acontecer noutros setores, de maneira que de facto esses setores não possam passar ou pelo menos enfim, viver estes problemas que foram vividos atualmente. É claro que o setor do turismo, como nós sabemos, é um setor amplamente muito precarizado e, portanto, mas era interessante aprender também com o passado que, para o futuro, no fundo, nós temos que criar emprego, mas esse emprego tem que ser um emprego digno, com condições, com qualidade, porque de facto, se isso não acontecer, para a próxima crise voltamos a falar de desemprego que afeta de uma forma muito brutal, primeiramente os precários, aquilo que nós designamos num texto que escrevi com o Jorge Calheiras, o desemprego imediato, em que as pessoas que estão numa situação de emprego desprotegido, de um momento para o outro, vivem processos de pobreza quase instantânea e passam da situação de estarem como empregados, mas num emprego desprotegido, para a situação de desemprego desprotegido, nomeadamente devido à sua situação precária, de informalidade e por aí dentro, tendo grandes dificuldades de aceder aos apoios habituais de proteção social. Felizmente, entretanto, criaram-se alguns apoios para combater essas situações, mas de facto são sempre situações muito vulneráveis e que fazem muito parte do nosso mercado de trabalho em Portugal. E, pronto, eu tenho desenvolvido estudos recentemente sobre isso e é muito impressionante perceber essas dinâmicas muito corrosivas no mercado de trabalho em Portugal, que não são dos dias de hoje, mas que fazem precisamente também este cruzamento de temporalidades. Não é? E quando há bocado falei dos jornaleiros, é muito impressionante. E estamos a falar, no fundo, de uma geração e pouco, não estamos a falar mais do que isso. E é tudo muito comprimido no tempo. E nesse sentido há mais continuidades do que nesta perspectiva, há mais continuidades, infelizmente, do que transformações virtuosas. Muito obrigado. Muito obrigado ao Renato Miguel do Carmo por esta leitura e pelas suas notas de reflexão sobre este trabalho. Certamente estarão já a pensar em questões e comentários suscitadas pela intervenção do Renato, a quem agradecemos, obviamente, a presença
sua intervenção. Eu sugeri há pouco que guardassem essas questões e comentários para o fim. Obviamente, se quiserem também escrever no chat, eu poderei depois colocar a questão em vosso nome, caso não possam fazê-lo de viva voz. Mas para já passemos de imediato a palavra para a Sandra Marques Pereira, a quem também agradecemos muito a presença e esta sua participação. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite, que é muito simpático e foi um gosto ler os capítulos e devo dizer que realmente é um contributo. Eu tenho aqui uma tarefa mais, eu acho talvez mais facilitada do que o Renato, porque quando nós combinamos, e já agora digo isto que acho que é importante, quando nós combinamos esta apresentação, e eu disse que só me sentia à vontade para falar dos capítulos mais relacionados com as questões urbanas, da produção do espaço urbano e metropolitano, excluindo a área mais do setor da construção e da análise do setor da construção, que de facto não me sentia à vontade para o fazer e, portanto, a minha análise cinge-se a 4 capítulos, aliás, como foi o nosso entendimento, portanto, mas gostava de o dizer previamente e dizer quais são os capítulos, exatamente os capítulos que estão relacionados com a questão da produção do espaço urbano e metropolitano, refiro. Portanto, o capítulo 4, que é da parte 1, portanto, é um capítulo mais teórico do Tom Slater, e que se chama Esclarecendo a Teoria de Neil Smith sobre o diferencial de renda nos processos de gentrificação. E depois, na parte 3, que se chama Elementos para uma Sociologia da Reconstrução do Espaço, os capítulos 11, 12 e 13, e ainda os seus anexos, 13.1, 13.2 e mais nada. E estes 3 capítulos da parte 2 têm... se o primeiro capítulo da parte teórica é um instrumento fundamental para percebermos enfim, a produção do espaço e a produção do espaço urbano nos últimos 30 anos, mais ou menos, ou nas últimas décadas, estes 3 capítulos que referi, o 12, 13 e 14, aliás, o 11, 12 e 13, o 11 é o capítulo sobre Gandra, sobre o lugar de Gandra e a construção do espaço de Gandra. Eu fiquei com muita curiosidade porque eu não conhecia Gandra e fui ver no Google Earth, que é sempre um instrumento muito útil, e portanto é na freguesia de Irmesinde e no concelho de Valongo, que é um concelho muito específico, quer dizer, é um concelho particular da área metropolitana do Porto, mas é mais interior. Eu sou de Lisboa e, portanto, tenho esta necessidade bastante grande de pronto. E, portanto, é o capítulo da Maria Inês Coelho, que se chama Sobre a Construção de um Lugar no Processo de Expansão Suburbana do Grande Porto. Depois, o capítulo 12, O Estado em 2 Estados, é um capítulo sobre Matosinhos Sul, e é um capítulo do Tiago Lemos. Eu conheço bem o Tiago Lemos porque argui a sua tese de doutoramento. Aliás, o capítulo vem na sequência da sua tese. Não sei se ele está aqui, eu não o consigo ver, mas pronto. E depois, por último, o capítulo do Porto, de João Queiroz, Vanessa Rodrigues e Virgílio Borges Pereira, que é sobre o mercado de reabilitação urbana e basicamente sobre as várias gerações de políticas de reabilitação urbana, e nomeadamente a construção pública de um mercado imobiliário, se quisermos. Pronto. É este, parece-me a mim, o foco. Depois, mais tarde, irei aos anexos, portanto, de João Silva e Nathalie Costa. Estes 3 capítulos, o que é que têm? Têm em comum, estes 3 capítulos que referi, portanto, a compreensão dos espaços, da produção do espaço urbano metropolitano, se quisermos, do Porto, da área metropolitana do Porto, muito centrado e muito focado na compreensão do papel dos vários agentes e intervenientes, em particular do Estado. E isto é mais visível, sobretudo, nos 2 capítulos, no capítulo de Matosinhos e no capítulo do Porto, e são apresentados a sua sequência, que é uma lógica territorial, ou seja, que é uma lógica que vai da periferia, chamemos-lhe assim, para o centro, para a cidade.
Poderíamos imaginar que esta lógica foi escolhida numa espécie de viagem, que é a nossa viagem até chegar ao centro, mas parece-me a mim, não quero adivinhar as intenções do Virgílio quando organizou o livro, mas parece-me a mim que esta organização é evidentemente deliberada e pelo menos eu entendo como uma espécie de um statement de negação da desvalorização social, simbólica das periferias e até da sua desvalorização muitas vezes na pesquisa, na investigação. E daí tem início com a dita periferia, a Gandra. Aliás, este statement aqui, que é um bocadinho na linha de muito do pensamento, não só na sociologia, mas também na arquitetura do Porto, se quisermos chamemos assim, nomeadamente de Portas, do Nuno Portas, que sempre foi um grande defensor desta ideia de valorização das periferias. Portanto, mas começando então, eu vou fazer uma análise geral, uma análise dos vários capítulos e vou tentar ser o mais breve possível. E portanto, eu devo dizer que gostei imenso e sobretudo gostei imenso dos capítulos da área metropolitana do Porto, portanto os 3 capítulos da construção do espaço, porque aprendi bastante e de facto considero que é um contributo muito útil para justamente percebermos, dentro da sociologia urbana e da área de estudos urbanos, para percebermos a construção do espaço metropolitano do Porto. O capítulo de Tom Sletser é uma defesa, se quisermos, não é se quisermos, é mesmo uma defesa da teoria do rent gap, do diferencial de renda do Neil Smith. E são ambos geógrafos e, portanto, isto é relativamente relevante e para quem está aqui e não conhece o que é o diferencial de renda, o rent gap, que já se tornou e que de facto é um instrumento muito importante para nós percebermos a construção e de facto a motivação essencial, parece-me, dos promotores imobiliários é o diferencial entre o valor mínimo dos solos e sobretudo edificado antigo, na sequência de um processo de progressiva degradação e estigmatização dos territórios, o diferencial entre esse valor e o valor de venda considerado satisfatório pelos promotores, já depois de incorporados os vários custos, desde o custo de aquisição do edifício, ao custo de construção e portanto, com as obras e com os lucros do construtor, até ao pagamento de juros sobre hipotecas, etc, etc. Pronto. Portanto, é de facto um conceito que tem vindo a ser e que está cada vez mais presente na literatura de estudos urbanos e, enfim, de um modo geral, e é um conceito que está muito associado, portanto, está muito associado a um outro conjunto, a uma espécie de pacote conceptual de uma série de conjuntos de conceitos que vêm muito da geografia crítica e que é, para além do rent gap, a questão da cidade do empreendedorismo urbano, de David Harvey, a questão da gentrificação, o displacement de Mark Hughes, enfim, uma série de outros conceitos aqui elencados. O próprio, também ainda do Neil Smith, embora o texto não fale sobre isto, também do Neil Smith, um conceito de urbanismo revanchista, que depois eu vou vou fazer uma referência a este conceito quando fizer a análise do texto do Porto, a propósito de um aspecto específico. Portanto, o texto de Glasgow, de Neil Smith, tem uma coisa curiosa, por acaso começa, eu sei, e pelo que eu percebi, os textos foram todos escritos antes da pandemia, parece-me a mim, mas publicados durante a pandemia, mas o texto do Sletser começa exatamente com um plano de Glasgow, um plano de 2016, um plano de reabilitação urbana de 2016, cujo o conceito central é justamente a resiliência. E é curioso, exatamente, porque ele também faz uma crítica da resiliência e, quer dizer, não vou desenvolver muito esta crítica, mas é curioso justamente pela centralidade deste conceito nos tempos que correm
por razões que todos sabemos, nomeadamente o plano de resiliência, a recuperação e a resiliência. Mas à parte do que é o conceito de rent gap, de diferencial de renda, eu lançaria algumas questões que para mim se mantêm. Aliás, aqui é uma crítica, o texto é uma crítica muito, digamos, barricada, no sentido que não é muito aberta às críticas do conceito de rent gap, mas eu deixaria algumas questões que julgo que se mantêm e que talvez façam algum sentido discutir na continuidade desta teoria em particular e do texto em especial. E são 4. Em primeiro lugar, há sempre uma questão que independentemente da legitimidade do conceito, nomeadamente para perceber a motivação e o quadro de pensamento e de ação dos promotores imobiliários, que é evidente, há sempre algumas questões que se colocam aqui. A primeira tem a ver com a intencionalidade de longo prazo subjacente a este processo e a própria intencionalidade do Estado neste processo. É evidente que o Estado está sempre presente neste processo e, aliás, é o que vamos ver, sobretudo nos textos de Matosinhos, continuam a ver. Está tudo bem? Está. Portanto, sobretudo nos textos de Matosinhos e no texto do Porto, o Estado está completamente presente, aliás, nesta criação do mercado imobiliário privado, e é uma figura absolutamente incontestável. A questão é qual a motivação? É se há de facto uma intencionalidade trabalhada ao longo do tempo ou se está presente por uma necessidade própria. Isto é, não tanto para beneficiar os promotores, ou seja, mas essencialmente para se beneficiar a si próprio, para beneficiar a perdurabilidade do seu poder e da sua capacidade de influência, no sentido em que há aqui também uma instrumentalização dos promotores privados que, em fase de contenção financeira, são, de facto, um instrumento fundamental pelo Estado, o Estado, enfim, a cidade empreendedora de capitalização da cidade e, portanto, de financiamento da própria cidade. Portanto, esta é uma das questões que a mim se colocam. Aliás, e é evidente que eu, quando estou a ler isto, não posso deixar de fazer a ligação, e quando li os vários capítulos, em especial o capítulo do Porto e o de Matosinhos, não posso deixar de fazer a ligação com a cidade de Lisboa, que tem muitas diferenças, mas tem algumas semelhanças e tem um contexto de Estado Nacional que é o mesmo e que também é aqui absolutamente determinante. E há, de facto, na sequência da ação do Estado que facilita o rent gap, há, de facto, um efeito perverso que nós vimos, por exemplo, muito na cidade de Lisboa, também no Porto, mas muito na cidade de Lisboa e no Porto também, portanto, na segunda metade do século, da segunda década do século XX, e que, de certa forma, portanto, que são os efeitos colaterais do chamado sucesso das sociedades e que se viraram contra os próprios promotores políticos, neste sentido, de acionamento desta sociedade de sucesso. E, portanto, este é um outro aspecto. O segundo aspecto que eu acho que merece também alguma reflexão é, de certa forma, o unilateralismo e a desativação, se quisermos, dos consumidores, dos cidadãos, ou seja, uma certa anulação da dimensão agencial dos consumidores na abordagem do Neil Smith. Porquê? Porque, de facto, apresenta-se como uma alternativa marxista aos modelos neoclássicos, que atribuem um estatuto decisivo aos consumidores e às suas preferências na estruturação das cidades e da construção do espaço público, do espaço urbano, mas concebe-os, de certa forma, retira a sua dimensão agencial, porque concebe-os como meros, não direi fantoches, porque a palavra não é talvez a mais adequada, mas como instrumentos da ação, exatamente, do capital neste sentido.
E o próprio Tom Slater, na página 99, diz que critica uma observação relativamente a um outro autor que considera que as preferências dos consumidores são naturais. Naturalmente, ninguém considera que as preferências dos consumidores e dos indivíduos são naturais. A questão não é essa, e são, de facto, construções sociais muito ligadas também a processos de socialização, de escolarização, e, portanto, que me parece que também é um aspecto importante a terem em conta. Ou seja, há aqui uma dimensão agencial dos indivíduos que me parece, enfim, que pode ser aqui um bocadinho anulada. Por fundo, por último, outros 2 pontos, e isto é mais digamos que aqui um desabafo da área dos estudos urbanos, que e muito na sequência de todos estes trabalhos que têm vindo, que é uma espécie, que eu acho que é um assunto que devia ser debatido, que é uma espécie de hegemonização do pensamento oriundo da geografia crítica no âmbito dos estudos urbanos, ao nível da literatura científica, dos debates científicos. Temos aqui uma grande hegemonização, e nomeadamente com aquele edifício conceptual e paradigmático que falei há pouco, muito centrado em Harvey, em Smith e num outro conjunto de autores. O que, de certa forma, pode levar enfim, pode levar a uma certa homogeneização da análise e às vezes, nem sempre, e isto é importante perceber, há um certo esvaziamento da produção de conhecimentos, nomeadamente da especificidade dos territórios portanto, das dinâmicas específicas dos diferentes territórios, que podem ser atravessados por muitas destas dinâmicas bem captadas pela geografia crítica, mas que devem ser esmiuçados em toda a sua essência. E é exatamente isto que o livro não é, ou seja, que os capítulos que refiro não são, porque são, de facto, um contributo muito interessante e muito rico em matéria do conhecimento, justamente, das dinâmicas e das especificidades de cada caso, tendo por base, evidentemente, essa preocupação de identificar claramente qual é o papel dos agentes e o papel do Estado, quer o Estado central, quer o Estado local. O trabalho, começando pelo texto da Maria Inês Coelho, sobre Gandra. Gandra como digo, já fiquei com imensa curiosidade de conhecer, e, portanto, o meu conhecimento ficou muito limitado a essa breve visita por Google Earth, mas é de facto um território muito particular, desde logo pela sua localização no âmbito da área metropolitana do Porto, ou seja, da sua localização relativa em relação ao Porto, porque é relativamente distante, enfim, com muitas aspas, em relação ao Porto, mas não é seguramente o conceito, porque situa-se no concelho de Valongo, e Valongo não é seguramente o concelho, um dos concelhos mais centrais relativamente ao centro, relativamente à cidade do Porto. E, portanto, tem uma especificidade de localização geográfica relativamente no contexto da área metropolitana do Porto, e tem, parece-me a mim, também especificidades, por um lado, algumas especificidades que vêm de uma grande tradição agrícola prévia, e do ponto de vista social, portanto, é um território pequeno, que, segundo o que percebi, é um território muito endogâmico, no sentido muito marcado por relações sociais fechadas, uma estrutura de instituições e atores locais muito relativamente fechado. O trabalho, este capítulo, que é de facto muito minucioso, e nomeadamente,
portanto, no estudo dos agentes e dos atores que intervieram na produção daquele espaço específico. É um trabalho que se centra essencialmente na análise deste território, da formação deste território no contexto do processo de metropolização da área metropolitana do Porto, isto é, nos anos, sobretudo, 60 e 70 e 80 do século XX. E, portanto, neste sentido, o que é Inês, não sei se está presente, também eu não conheço a Inês, que é sempre, isto é assim um bocado constrangedor, as pessoas, pronto. A Inês, portanto, vai fazer esta análise, este estudo detalhado da construção deste espaço metropolitano, sobretudo a 3 níveis. Ao nível funcional, isto é, sobre a função que este espaço irá ter naquele território, e vai ser uma função essencialmente residencial, ou parece-me a mim, exclusivamente residencial, o que resulta em grande medida, mas não só, no fundo, da sua origem agrícola e sobretudo do seu contexto, do seu posicionamento na área metropolitana, como contexto de oportunidade justamente para acolher esta função de residencial muito demandada pelo contexto de metropolização. Depois, outra dimensão que a Inês também vai analisar e que é bastante engraçada é a morfologia do território, e portanto, faz uma análise essencialmente do tipo de edifícios, se são individuais, se são multifamiliares ou bifamiliares, e isto faz uma diferença, faz uma diferença não só do ponto de vista da morfologia, mas dos processos e dos fatores que justificam esta diferenciação morfológica, que é muitas vezes uma questão que não é analisada no âmbito dos estudos urbanos. E depois uma outra dimensão, que é talvez a mais aprofundada e a mais rica, é a agencial e processual, os processos, os agentes e lógicas envolvidos no campo da produção, e também os fatores que explicam porque é que aquele território se tornou essencialmente um território de função residencial quase exclusiva e uma função residencial promovida exclusivamente pelo setor privado, em que há de facto uma ausência do Estado em termos de promoção direta, enfim, e de planeamento. E, portanto, e são talvez os fatores, eu acho que a riqueza maior é justamente a identificação dos fatores que contribuem para aquele território ter aquelas características específicas em termos de vocação funcional, em termos morfológicos, e ser o que é, e se ter transformado no que foi nos anos 60, 70 e 80, sobretudo, do século XX. E, portanto, a Inês identifica fatores, essencialmente 4 tipos de fatores, e é que estes fatores são fatores que depois são... Sandra, eu peço desculpa estar a interromper, mas se puderes condensar depois pronto, basicamente são fatores da estrutura e morfologia da propriedade fundiária. Eu peço desculpa. 4 fatores: a estrutura e morfologia da propriedade fundiária, a rede de mobilidades, as políticas públicas e designadamente a sua ausência, e a estrutura social local. Basicamente, há aqui uma estrutura social local muito específica também neste território, que leva a que, e resumindo agora para terminar esta parte deste capítulo e ir para os outros 2, trata-se de um mercado muito curioso, que é um mercado, portanto, de um território essencialmente que teve um mercado, como disse, essencialmente promovido pela iniciativa privada, mas é um mercado muito localista, isto é, muito centrado
em agentes de produção do espaço, que no fundo, de certa forma, são os herdeiros da propriedade agrícola anterior, que se cruzam também, de certa forma, com os próprios consumidores, entre aspas, do território, e, portanto, há aqui uma interseção muito grande entre a produção e o consumo, justamente. Depois é também um território muito marcado, eventualmente, por uma não parcialização. Portanto, parece-me que há uma pouca dimensão de peritos, uma pouca presença de peritos na produção e uma ausência do planeamento e do Estado. Em termos morfológicos, há aqui uma questão que é... Há uma diferença clara entre os anos, se quisermos, 70, antes dos anos 70 e os anos 80, que tem a ver com, primeiro, o predomínio da moradia individual e a partir do momento em que o acesso à propriedade, através, nomeadamente, do crédito bancário, da facilitação do crédito bancário, enfim, e da propriedade horizontal, mas não vou por aí, portanto, há uma generalização da propriedade multifamiliar que, de facto, é muitíssimo mais rentável em termos de construção. Bem, para ser rápida neste ponto, eu acho que a Inês faz uma ótima discussão dos fatores endógenos que caracterizam a morfologia e aquele território em particular, e se calhar era interessante também complementar com os fatores exógenos que, por exemplo, levaram a que aquele território não tivesse sido um território especialmente apetecível eventualmente por agentes externos e não ter tido eventualmente outro tipo de pressão imobiliária. E isto leva-me, e quais são os fatores? São justamente fatores que caracterizam o território seguinte, que caracterizam Matosinhos e o caráter mais apetecível de Matosinhos e do território, que são justamente, no caso da Gandra, apesar de toda a sua localização no Porto, relativamente ao Porto, é relativamente excêntrica, no sentido distante da cidade do Porto, não tem esse atributo que Matosinhos tem, e Matosinhos tem, de facto, Matosinhos é contíguo ao Porto, mais até do que Vila Nova de Gaia, que tem este corte do rio, que de facto é apesar de tudo, uma barreira. Gandra não estava, e Valão não está junto do mar, e este é um aspecto que vai valorizar bastante o Matosinhos, e por último, não tem um património construído de valor histórico, se quisermos dizer, como tinha o território de Matosinhos, nomeadamente toda uma arqueologia industrial baseada na indústria pesqueira, na indústria conserveira. Portanto, são três estas características, e eu passo já para o caso de Matosinhos, que é muito interessante. O caso de Matosinhos... Sandra, eu vou só pedir que nesses dois casos seja realmente telegráfico para podermos... O caso de Matosinhos, o caso de Matosinhos é essencialmente o estudo do início, se quisermos, da cidade empreendedora, isto é, do início, e de certa forma pioneira, do início da intervenção forte do Estado como construtor do mercado imobiliário. Isto é, como grande possibilitador de um mercado imobiliário. E justamente porquê? Porque há esta oportunidade de um território com estas características que acabei de dizer, e que são características muito apetecíveis, e o Estado, nomeadamente no momento, o Tiago Lemos vai ao pormenor portanto, vai identificar todo o processo negocial, se quisermos, e toda a intervenção do Estado, nomeadamente através da comissão, uma comissão que é muito engraçada, que é uma encenação cênica, se quisermos, ou uma encenação da justificação, uma encenação para justificar e para entregar, se quisermos, o território à promoção imobiliária privada, porque de facto não estava a conseguir ter essa facilidade. Portanto, o estudo do Tiago Lemos é essencialmente um exemplo muito interessante sobre
a forma de como é que o Estado se disponibilizou e exerceu as suas funções como grande facilitador, motivador da intervenção imobiliária na regeneração dos territórios e na valorização do imobiliário. Tem aqui uma componente que eu acho que era muito interessante discutirmos, que é a componente arquitetónica e a componente do campo da arquitetura, que tem especificidades na área no Porto, e de como é que o valor social e simbólico da arquitetura, nomeadamente na cidade contemporânea e muito especificamente no Porto, funcionou aqui também como, e a sua sacralização funcionou aqui como legitimador de uma opção política, mesmo através da presença. Pronto, vou para o último caso, já sei que estou completamente sem tempo. O último caso que, e, portanto, é o contínuo, é o fim deste contínuo, e é o texto sobre a evolução, é uma cronologia sobre as políticas de reabilitação na cidade do Porto, começando no pós-25 de Abril, começando exatamente com o pós-25 de Abril e nomeadamente com o Proarbe, portanto no fundo que vem muito do trabalho de Távora e que está muito ligado ao sal e toda a filosofia do sal. Depois há aqui uma questão interessante, que é o início desta ideia da cidade vocacionada para o turismo, que é feita no final dos anos, portanto, ainda no final dos anos 90, e nomeadamente com a elevação, com a elevação da cidade a património da Unesco, e também com a Porto, cidade da capital da cultura. O que é curioso? Portanto, essa intervenção, portanto, dos anos 90, que entra um bocadinho, entra logo no início dos anos 2001, já tem lançado os pressupostos, de certa forma, da reabilitação urbana, mas, eventualmente, ainda sem grande capacidade de concretização, a qual vai ser extremamente potenciada no executivo, que é um executivo duradouro, de Rui Rio, ao longo de 12 anos, entre 2002 e 2013, e aqui, de facto, é nesta parte que o capítulo se centra, e com especial atenção à forma como é que o Estado, e não só o Estado central, e não só o Estado local, mas também o Estado central, nomeadamente através da criação das SERUs, das Sociedades de Reabilitação Urbana, são uns criadores por excelência, os criadores dos mercados imobiliários que, na realidade, só tiveram, e da cidade turística, que de facto só veio a ter as suas condições de expressão plena na década subsequente. Só para terminar, em relação aos anexos, são registros completamente diferentes. E é curioso, é um registro muito de um movimento social que surge muito nesta última década e que está muito associado ao que nós chamamos de urbanismo, o que chamamos o urbanismo dos vazios, e portanto a ocupação através de movimentos sociais de um espaço que é o Espaço Musas, e que é um texto de um arquiteto, e é perceptível, porque é muito propositivo e com propósitos também de intervenções morfológicas, e o texto, finalmente, que é um texto muito divertido, o texto da Tânia, da Nathalie Costa, que é muito divertido, mas é um registro muito diferente, é um registro quase jornalístico, que nos dá, no fundo, uma visão muito leve, mas muito divertida e muito interessante sobre o que são estes processos da nova cidade hipsteriana, se quisermos dizer. E pronto, não tenho tempo, de facto já percebi. Eu peço imensa desculpa pelo... Não faz mal. Muito obrigado à Sandra Marques Pereira pela sua intervenção, que já deixou aqui imensas pistas e reflexões para depois prosseguirmos o debate mais à frente. Em todo caso, vamos avançando e passaríamos neste sentido a palavra para a Liliana Cunha, a quem agradecemos também a sua presença e a participação nesta sessão. Obrigada. É um grande prazer para mim estar aqui na apresentação deste livro
e uma grande honra ter recebido o convite do Virgílio para o fazer. Partilho publicamente a admiração profunda que tenho pelo trabalho que é desenvolvido por este grupo de investigação. Não é de agora, é verdade, mas sinto este momento como uma oportunidade também para o dizer. Parabéns por este trabalho. O trolha do Norte, de que nos falam o Bruno Monteiro e a Laura Galeno, diria provavelmente que é obra um livro assim, e eu também não tenho a certeza de o dizer melhor. Não farei uma síntese, nem seria capaz, aliás, qualquer tentativa da minha parte seria sempre guardada perante a riqueza dos contributos e a densidade das reflexões que aqui são produzidas. A descoberta que fiz na leitura é em si mesmo um prazer e só possível se a fizermos. Falarei então da minha experiência de leitura do livro, de como esta leitura se foi acomodando em mim, face também às minhas preocupações de investigação inscritas na tradição da psicologia de trabalho. O livro convidou-me a um desconforto intelectual, fazendo referência a um autor que pessoalmente me é caro, o Ivo Schwartz, e realmente ele traz-nos isso. Não há grelhas de leitura que conformam a realidade, pelo contrário, as singularidades das atividades da construção em diferentes territórios não nos deixam nunca confortavelmente instalados em interpretações estabilizadas sobre os processos e os valores em jogo. E eu mantive-me então no prazer da leitura e da descoberta do que está no âmago do cotidiano de trabalho, nas atividades de trabalho concretas. E aqui cruzam-se de forma muito explícita os territórios de atividade, dos protagonistas do trabalho, e os territórios de observação dos próprios investigadores. O livro é o lugar comum de todos estes autores, os trabalhadores, os encarregados, os pequenos proprietários, os inspectores de trabalho, os representantes sindicais, todos eles autores das suas próprias interpretações sobre o trabalho no setor. E, por outro lado, os investigadores, cujas abordagens metodológicas neste livro, com análises continuadas no tempo, em alguns casos até observação participante, e faço referência à pesquisa do Nicolas Junin, com longos certos de entrevistas que é um prazer enorme ler, no Observatório Socioterritorial de Bruxelas, por exemplo, do Virgílio Borges Pereira, da Vanessa Rodrigues e da Laura Galeno, com o uso da fotografia, como também nos mostram os capítulos quer da Maria Inês Coelho, quer do João Queiroz, Vanessa Rodrigues e Virgílio Borges Pereira. Enfim, são estas abordagens metodológicas que fazem reconhecer pelos próprios trabalhadores os investigadores como legítimos autores na construção de conhecimento e na tradução do seu vivido. É uma relação esta que vai sendo construída, como nos mostra também o João Queiroz, a Vanessa Rodrigues e o Virgílio Borges Pereira, no trabalho conduzido no Centro do Porto, mostram como o nosso trabalho de investigação é bem um trabalho de reconstrução metodológica, de procura de uma reserva de alternativas, quando legitimamente as pessoas se sentem condicionadas pelo que o seu vínculo laboral permite ou não dizer. São também pesquisas estas que o livro nos dá a conhecer que não se satisfazem com dados fechados no presente. Pelo contrário, reconstruem o tempo em que se inserem esses dados, fica-se atento às suas evoluções, como ilustram bem o Bruno Monteiro e a Carla Aurélia de Almeida, com a análise de notícias do arquivo sindical do setor sobre as representações associadas aos acidentes de trabalho num período de 20 anos. Às vezes a descoberta do livro é inquietante, são territórios de atividade necessariamente porosos, instáveis, paradoxais. E aqui o livro foi se tornando eminentemente gráfico para mim. A imagem é de uma malha densa, opaca, de múltiplas relações, de diferentes tipos, compósitas, de poder, monopolizadas frequentemente por valores mercantis. São relações plurais, histórica e geograficamente diferenciadas. Os seus limites não são bem conhecidos, pelo contrário, renovam-se em permanência, e um ótimo exemplo disso é a subcontratação em cascata. São redes que persistem de forma invisível no espaço público.
Sinto que fui levada pela mão na entrada nesta malha, num bonito excerto sobre o Rui, onde temos proprietários entrevistados, que face às dificuldades, e passo a ler, parte de automóvel solitariamente pela estrada fora. O objetivo era internacionalizar a atividade da empresa que fundara com o irmão aos 21 anos e, para esse efeito, parte à procura de cidades onde se vislumbrassem gruas em abundância, o sinal que, como é hábito entre profissionais do setor, esperava encontrar para descobrir atividade na construção. Passou Portugal, atravessou toda a Espanha, então já plenamente em crise, e só parou em Bordeus, onde encontrará abundantemente as procuradas gruas. E ouço o Rui dizer-me, nas suas palavras, as gruas no ar é sinónimo que há muito trabalho, não é? O livro desvela-nos depois outras camadas de invisibilidade. Não é um livro para se ler numa só camada. O domínio da própria linguagem do ofício, por exemplo, é uma linguagem que o livro traz em múltiplas camadas. Contém os medos, as emoções e mazelas do corpo, exemplos concretos do domínio da técnica. E fiquei a pensar que isto permitiria um glossário bem interessante. A referência às rateiras, as empresas rateiras, o trabalho de moço, os malianos, os morrossóis, o trolha do norte, para falar só de alguns que sinto que já domino. Nestas múltiplas camadas, a camada de base, para mim, diz respeito à rede de relações que sustentam a malha densa do setor. O núcleo destas relações, pelo viés certamente da minha formação em Psicologia de Trabalho, é o facto destas relações se construírem no fazer, em atividade. Não são só relações protagonizadas por atores com estatutos, com legitimidades e saberes muito diversificados. São relações mediadas pelo agir, a partir de variedíssimos ângulos, desde o reconhecimento da perícia, como é dito pelo Diogo, carpinteiro de cofragem. Quando a pessoa sabe trabalhar, os outros vê e não deixam sair, não é? Referindo-se àqueles que passam de obra em obra, mantendo a relação com o mesmo empreiteiro. Mas também o conhecimento das manhas, das batotas, das astúcias que se constroem na atividade. E lembro a vara de eucalipto improvisada para pintar os tetos, como é trazido por um dos excertos. São relações marcadas pelo que se faz e pelo momento da obra em que se inscreve este agir. Falo, por exemplo, dos trabalhadores que ficam consagrados a tarefas de preparação no início da obra, mais vulneráveis aos riscos, mesmo que muitos possam ser novatos, cujo corpo ainda consegue manter-se em silêncio face às exigências que lhes são acometidas. Ou, por contraste, falo dos mais experientes, a quem são reservadas tarefas nos acabamentos que requerem maior perícia. Mas nem sempre é assim, são terrenos movediços estes, como voltamos a encontrar no discurso do Diogo, carpinteiro de cofragem, no capítulo 15 do Virgílio Borges Pereira. Diz ele: eu parece que sou o tapa-furos do encarregado, que é preciso fazer isto, vai o Diogo, é preciso fazer aquilo, vai o Diogo. E eu ainda aqui há dias virei para ele, para o encarregado, e disse: olha, eu já não sei o que sou, eu vim para aqui como carpinteiro de cofragem ou ferrageiro, já tenho que andar a fazer trolha e disto e daquilo. Ou, num outro excerto, diz ele também, são muito velhos e não sabem fazer nada. São daqueles gajos que andaram sempre aí tocados daqui para acolá. Isso mesmo, se todas as pessoas que trabalhassem em várias empresas, eles não sabem fazer nada. As categorias são instáveis, há múltiplos invariantes nos percursos profissionais, como é muito discutido também pelo Bruno Monteiro e a Laura Galheiro no seu capítulo. Os coletivos de trabalho são marcadamente heterogéneos, como referem. Há trabalhadores do núcleo e aos da periferia, trabalhadores dos subempreiteiros e das empresas de trabalho temporário. Mas há também uma multiplicação de núcleos e de periferias, e passar de um segmento ao outro parece reservado só a alguns. São poucos os que dão o preço, e esta é mais uma bela expressão que encontramos neste capítulo e que poderia ir para o tal glossário. Mas sobre esta camada base das relações mediadas pelo agir, interagem várias outras dimensões de forma interseccional.
E falo designadamente de 3 outras camadas, pelo menos, que se foram desenhando para mim, mas que interagem entre si de forma ampla. Numa camada temos, são dadas a conhecer as constelações das empresas, de todo o tipo, até empresas de fachada, as letterbox companies, a que dá relevo o Ian Kremers, e as tramas produtivas, que nelas se tecem, que permitem evidenciar vínculos e dependências entre as empresas. Faz-se aqui uma caracterização extraordinária, a miúde, do sistema de emprego marcado pelo recurso à cooptação e a relações que parecem assentes em valores não dimensionados, da confiança, da lealdade, mas coexistem com múltiplas formas de segmentação, com formas de remuneração bem diferenciadas, falo aqui dos diaristas, do trabalho à hora, do pagamento ao metro quadrado, com durações distintas da jornada de trabalho também. A subcontratação em cascata, o recurso massivo ao trabalho temporário reforçam esta precarização extrema do emprego e vão subsistindo legitimados pela exigência de respeitar prazos fixados pelos clientes. Uma outra camada, as análises que posicionam estas relações de forma encastrada na sua dimensão socioterritorial. A análise é conduzida em diferentes observatórios socioterritoriais, em Lisboa, no Val de Sousa, em Bordeaux, Bruxelas e Suíça. Em cada um deles são discutidas as formas e densidades do tecido empresarial, as formas de regulação, a cultura do ofício, os riscos de todos os tipos e as ideologias defensivas da profissão para se lidar com o risco e para desafiar o medo. Às vezes o conceito de território também pode fazer ecrã. Cada um dos observatórios socioterritoriais inscreve realidades muito diversas, dá a ver formas de relação muito distintas dos indivíduos com o espaço. E o destacamento é disso exemplo. Trabalhar no mesmo território não significa que as regras sejam as mesmas, são sim as do país de origem. A abertura à prestação de serviços no espaço transnacional, como é explicitado pelo James Thoms, sobre o destacamento de trabalhadores portugueses em França, e fundamentada a instrução de políticas públicas nesta matéria, designadamente, e faço aqui referência à instalação em 2019 de uma autoridade europeia do trabalho, e esta história é-nos trazida no livro por Ian Kremers e foi também uma descoberta para mim. E é assertivo neste capítulo Ian Kremers na afirmação de que o direito à livre circulação não pode comprometer o direito à igualdade de tratamento no território onde o trabalho é realizado. E acho que esta é uma mensagem também significativa para mim. Numa última camada sobrevém a ênfase nas escolhas e opções que determinam a divisão do trabalho, marcadas por uma grande instabilidade nos coletivos. Tenho aqui uma videoconferência. Se há equipas que quase trabalham sem precisar de comunicar, com acordos tácitos que são determinantes para a prossecução do trabalho e para o cumprimento de metas. Deixamos de ouvir a Liliana, se calhar. Sim, eu acho que ficou cortado. Agora já estamos a ouvir. Certo, estava a dizer, portanto, se há equipas quase, como é dito no livro, se há equipas que quase trabalham sem precisar de comunicar, com acordos tácitos que são determinantes para a prossecução do trabalho e para o cumprimento de metas muito exigentes, frequentemente irrealistas também, como discute o João Fraga de Oliveira, há coletivos completamente esboroados. Como se constrói um percurso profissional no setor? Foi uma das perguntas que me interpelou à medida que no meu pensamento se iam sobrepondo estas diferentes camadas. Tudo depende das relações que se vão cimentando e dos saberes adquiridos sobre o espaço de estaleiro. Este é um património imaterial importante. A experiência de trabalho é também relativa ao conhecimento dos diferentes lugares ocupados no estaleiro. Como é que a experiência destes trabalhadores, como é que o seu património de saberes os habilita a participar no debate sobre os seus futuros espaços de trabalho, a passar para a obra seguinte? Esta é uma questão que permanece para mim.
que há modos operatórios diferenciados e eles sabem-no bem. Aliás, não é incomum até tecerem julgamentos de beleza, um conceito de jure para que esta questão me remeteu, julgamentos que são feitos pelos pares sobre o que é um trabalho bem feito. Mas será que conhecem bem estas outras camadas que os diferenciam uns dos outros? O James Thoms, no seu capítulo, retrata esta dúvida. Será que sabem bem qual o posicionamento dos outros nesta malha? Que diferentes fatores de desigualdade o outro acumula? Fiquei a pensar também o que poderia dar-nos a ver a restituição destas análises aos diferentes trabalhadores envolvidos. Em cada território analisado, o livro mostra-nos a recomposição dos panoramas de trabalho, as configurações próprias dos coletivos e das relações de trabalho e dos saberes em ação. Enalteço a forma como, a partir da análise dos discursos dos diferentes atores, incidindo na ação cotidiana que desenvolvem, se interroga no livro o vivido e o sentido do que é trabalhar nestes territórios, mas também de como se criam territórios habitáveis. São questões a que sou muito sensível e que atravessam as minhas áreas de investigação. Criam-se territórios habitáveis por referência à alteridade de um nós face aos outros. A partilha do mesmo território implica isto também, saber manter-se à boa distância, e vemos isso em vários capítulos. Criam-se territórios habitáveis pensando também, reclamando também, melhores condições para todos. Tem que haver mínimos. Uma casa de banho, diz-nos a única mulher que encontrei no livro exercendo atividade num dos estaleiros. Na verdade, noutras atividades que tenho analisado, esta referência é significativa, com os e as motoristas de autocarro, no setor têxtil também, com a obrigatoriedade de registro de idas à casa de banho e do tempo gasto, como se isto fosse galgar a fronteira do território do trabalho, e não lhe tenho consagrado a devida atenção. Relembrei-a ao ler este livro. Não é nada desprezível, claro, são territórios de vida e estes onde se debatem igualmente valores associados à dignidade. Estiveram também para mim, aludindo ao título do livro, em reconstrução, as noções de território e de património. O livro permitiu-me consagrar-lhes atenção e ir dialogando comigo mesma. Interagem no livro os territórios do político, os territórios da atividade e do vivido e os territórios da observação. Fico a pensar se cada um destes trabalhadores tem o roteiro do património material que ajudou a edificar e no que guardam deste património. E lembrei-me disto também a pensar no que ficou do património industrial e do que ouvi agora a Sandra a referir, o que ficou do património industrial de Matosinhos Sul. Apaga-se este património para ser atrativo para os investidores, para que possa ficar um vazio limpo e não um vazio hostil, como é dito por um dos protagonistas do processo de reconversão no capítulo do Tiago Leme. Como se pode preservar o património imaterial que sedimenta o agir destes trabalhadores? O livro deixou-me esta inquietação, mas a resposta está nele também. Isto reforça a importância da investigação para dar visibilidade a este património. Os autores, trabalhadores, fazem uso do seu património imaterial de saberes para a reconstrução da sua atividade, dos seus modos de fazer em cada obra. Os autores investigadores são os guardiões deste património de saberes quando escrevem sobre isso e, sobretudo, da maneira como o fazem neste livro. Obrigada a todos. Muito obrigado, Liliana, pela sua apresentação e por tantas notas e tanta reflexão e tantas notas para o nosso potencial debate. Nós estamos bastante atrasados. De qualquer maneira, vou pedir que todas e todos roubem ou acrescentem um pouco de tempo à vossa participação nesta sessão, para termos ainda espaço, primeiro, para um comentário breve da parte do organizador do trabalho, o Gil Borges Pereira, e depois para também fazermos aqui algum debate, colocarem algumas questões e ouvirmos também novamente os nossos intervenientes sobre essas mesmas questões. Temos já, inclusivamente, duas solicitações no nosso chat, mas depois abriremos aqui um espaço de debate. Para já, passávamos então a palavra, também em nome da equipa de autores deste livro, a Gil Borges Pereira.
Bom, eu queria começar por agradecer as intervenções feitas, muito estimulantes. Como estamos, eu tinha preparado um texto, mas como estamos com pouco tempo, por isso vou ser muito rápido e vou abdicar desse texto. Vou só, por isso, reiterar o agradecimento às intervenções que foram feitas pelos nossos 3 convidados. Dizer que elas são todas muito estimulantes e que abrem pistas de reflexão novas e ao mesmo tempo fazem eco de muitas das nossas preocupações. Bom, como percebem, por isso este livro, e julgo que isso ficou muito bem explicitado em todas as 3 intervenções feitas, é um livro que trata de uma realidade complexa. Digamos que a missão da sociologia é tentar objetivar aquilo que é complexo, não é? E ao mesmo tempo tentar fazê-lo de uma forma reflexiva. Foi esse o desafio, de alguma forma, por isso é isso que explica, por um lado, a própria convocatória que é feita por um lado de alguns dos capítulos iniciais da obra, que são textos, digamos assim, de grande densidade sociológica, e que, no fundo, isso foi sendo dito, por isso, mas que estabelecem, digamos assim, a matriz de análise que nós quisemos imprimir ao desenvolver esta pesquisa. Por isso, por um lado, um diálogo muito intenso com o património sociológico decorrente do trabalho de Pierre Bourdieu, e que é mobilizado plenamente, digamos assim, na revisitação que dele é feita no texto, no capítulo de Loïc Wacquin. Por outro lado, e em articulação com isso, uma filiação, digamos assim, muito evidente numa prática aberta e relacional da sociologia das classes sociais, e em particular um olhar, digamos assim, para os mais desmunidos, que é de alguma forma também, por isso, o que está muito presente no modo como quisemos dinamizar esta pesquisa, e daí a convocatória que é feita do contributo dos nossos colegas franceses, em particular da equipa aqui, cujo primeiro autor é Yasmine Ciboulot, aqui presente, aliás, e que tem vindo a fazer um trabalho muito intenso connosco a este nível, e um trabalho muito rico, por isso que se tem desdobrado em vários domínios de análise, inclusivamente, por isso este trabalho acabou por contar, esta pesquisa acabou por contar com a própria presença dela na equipa de terreno, de investigadores de terreno, e pronto, isso e daí também a relação com os trabalhos da geografia crítica e a convocatória do contributo do Tom Slater e do próprio Ian Kramers, por isso um reconhecido especialista em mobilidades e em questões laborais, com grande responsabilidade, por isso, no desenho de muitas das soluções institucionais que, para todos os efeitos, ele e outros como ele têm colocado as instituições nacionais e europeias, e por isso, de alguma forma, por isso de alguma maneira reconhecido, não só pela presença dele neste capítulo, nesta investigação, mas entretanto mais tarde, por isso com reflexos, por exemplo, na própria constituição da necessária e muito importante Autoridade Europeia para as Condições de Trabalho. Por isso, essas convocatórias que são analiticamente mais exigentes, no fundo procuraram restituir essa dupla vertente, não é? Por isso uma sociologia ao mesmo tempo empenhada em objetivar e ao mesmo tempo com uma vontade clara de não perder em reflexividade, não é? Por isso, bom, isso presidiu às nossas escolhas teóricas e a uma estratégia metodológica que, como perceberam e se percebe, é complexa. Isto só foi possível porque a equipa de investigação é uma equipa muito competente, feita de gente de múltiplas gerações que é entusiasta do trabalho sociológico, e obviamente também porque contamos sempre com um conjunto muitíssimo bem escolhido de consultores
não apenas dos mais, digamos assim, dos mais orientadamente sociológicos, mas de outros domínios que, nomeadamente em matéria de conhecimento de processos produtivos e laborais, por isso são de um nível elevadíssimo. Eu acho que é importante dizer isso. Entre outras coisas, pronto, está aqui presente o Dr. Fraga de Oliveira, que foi uma ajuda preciosíssima em todo este processo. Nós conhecemos conhecemos gente muito competente, é importante dizer isto, inspectores de trabalho muito empenhados e que nos abriram portas para um universo que é de facto complexo, como foi sublinhado em todas as intervenções, e com uma divisão de trabalho que é multidimensional, não é? Por isso, pronto, só uma equipa de investigação e uma equipa de consultores, por isso muito motivada e muito capaz, poderiam, de alguma maneira, enfrentar um objeto desta natureza. E pronto, julgo que é importante dizer isso neste momento. Quer dizer, este é de facto um trabalho coletivo e não poderia ter sido feito de outra maneira, e convocamos consultores e colaboradores nacionais e internacionais. Já aqui foram focados os nomes do Jens Thomas e do Nicolas Jonin, que são de facto contributos e de gente que tem estudado também muito a fundo estes processos. Por isso foi uma grande aprendizagem. E de alguma maneira, por isso era importante também dizer isto, e com isso vou terminar, este objeto é um objeto que é um objeto antigo. Na verdade, isso é dito, por isso no início do livro, por isso, mas quer dizer, quem gizou e quem desenvolveu desde muito cedo, isto relaciona-se com aquilo também que o Renato dizia, por isso o Renato frisou bem, por isso não é estranho que haja aqui uma conotação rural, nem uma conotação, digamos assim, uma ligação à sociologia rural. Na verdade, esta investigação nasce das interrogações, em particular, por isso que estão associadas ao desenvolvimento das pesquisas sociológicas em Fontarcada, pelo professor Madeira Pinto e pelo professor Ferreira de Almeida, e de alguma forma é a circunstância de se ter percebido esse mecanismo de reprodução social associado à relação entre os campos e a atividade na construção em contextos como esse, não é, que, entre outras coisas, nos fez querer, na verdade, revisitar. Esta, na verdade, é mais uma revisitação sociológica que nós fizemos. A sociologia portuguesa já é suficientemente densa para garantir isso, por isso aquilo que nós fizemos foi revisitar um objeto que, há umas décadas atrás, o professor Madeira Pinto tinha começado a investigar em profundidade, e por isso foi, entre outras coisas, nós sabíamos aquilo que tínhamos de fazer, muito graças àquilo que tínhamos aprendido com ele, e pudemos beneficiar da sua, como sempre, enorme imaginação sociológica para podermos dar continuidade a este esforço. Por isso, e vou terminar dizendo que, entre outras coisas, é possível, de alguma maneira, articular este conjunto complexo de informações, entre outras coisas, porque tomamos o estaleiro. Esse é um dos grandes ensinamentos, por isso, desses trabalhos que o professor tinha começado a gizar, por isso, e que gizou e organizou há umas décadas atrás, porque tomamos de facto o estaleiro como unidade de análise, não é? E foi por isso, estudando o estaleiro e depois aquilo que está a montante e a jusante do estaleiro, foi disso que nós fomos à procura, não é? Por isso esperamos, pronto, ter conseguido restituir e objetivar alguma dessa complexidade, que é muita, que lá está, e ao mesmo tempo, aquilo que também é importante dizer nesta altura, é que, pronto, nós conseguimos produzir umas quantas centenas de páginas, por isso, com esta investigação, mas temos a ideia, por isso, ainda de continuar a investigar algumas das dimensões deste trabalho que ainda merecem essa investigação. Aquilo que o Renato do Carmo, a Sandra Marques Pereira e a Eliana Cunha nos disseram hoje, e nomeadamente as pistas que estão subjacentes
às intervenções deles. Entre outras coisas, são pistas de reflexão, desde logo, muito interessantes, mas ao mesmo tempo são pistas de investigação sociológica muito direcionada, que nós teremos em devida conta, por isso no desenvolvimento que esperamos continuar a fazer, por isso deste trabalho. Por isso não me queria alongar mais, queria sobretudo agradecer as intervenções que foram de uma enorme riqueza e dizer-me também, por isso numa nota pessoal, que me sinto muito privilegiado por poder estar não só aqui, pronto, eu gostava de estar ao vivo, por isso era isso que eu gostava, era isso que estava originalmente previsto quando há muito tempo atrás, por isso não imaginava que viesse uma pandemia, que eu, quando falei pela primeira vez sobre este assunto com o Renato Carmo, por isso este era o pretexto para nos encontrarmos todos. Esta foi a via possível. Em todo caso, eu tenho ainda a esperança de que seja possível estarmos um dia todos juntos numa sala, podendo discutir de viva voz a sequência, por isso das sugestões que eles aqui nos deixaram, e por isso queria agradecer-vos muito, foi mesmo não só muito estimulante, mas ao mesmo tempo também muito tocante ter-vos ouvido aqui, por isso acho que em nome do coletivo que tive o privilégio, por isso, de dirigir, queria-vos dizer isso e agradecer-vos mesmo muito pela vossa presença, assim como a presença de toda a audiência e, obviamente, esperar que possam surgir questões que tenhamos condições para ainda discutir durante esta sessão. Obrigado.